Para o pessoal ficar assim, dentro do, vamos dizer, do resultado da votação, votaram contra a instalação da comissão processante que não era para caçar ninguém, punir ninguém, era para investigar responsabilidades. Era uma comissão que, se tivesse ali, alguém tivesse alguma culpa, vamos dizer assim, é lógico, a pessoa tem que arcar com as consequências daquilo que faz, mas a comissão ela não ia de cara já punir, mas ia só investigar. Votaram contra a abertura dessa comissão a vereadora Dolores, lá de Água Boa, o vereador Roque, o vereador Eduardo Pioneiro e o presidente da Câmara, Carlos da Creche, que tinha votado a favor da abertura na primeira comissão processante. Estranhamente aí mudou de opinião, né? E votou contra a abertura da comissão. Então a Dolores, o Roque, o Eduardo Pioneiro e o Carlos da Creche votaram contra a investigação, os esclarecimentos, votaram contra em se abrir e impor a pratos limpos essa questão. Os vereadores que votaram ali a favor da instalação da comissão processante foi aqui o vereador Valdir da Fonseca, que foi o presidente na primeira CPI, aquela primeira comissão processante, a primeira CP, aquela que foi suspensa, que foi anulada pelo juiz, né? O Valdir, o Oswaldo Marinho, a vereadora Eliana Fusari e o vereador Tancredo. Eles votaram ali contra a instalação, votaram a favor da instalação da CPI. O Agnaldo está me mostrando aqui que o presidente alegou, né, que já está instalada a CPI, a Comissão Processante da Obras Paradas, e que eles não conseguiriam fazer duas comissões processantes ao mesmo tempo. Foi aí a alegação do Carlos da Creche, né? Ele disse por causa disso que ele mudou de opinião. E se você levar em consideração que há quase 10 anos nós temos um terreno e há 5 anos nós temos o segundo terreno, e levar em consideração que tem dinheiro no governo federal aqui depositado, parte desse dinheiro para fazer há pelo menos 5 anos, é triste, é lamentável. Isso é um verdadeiro desleixo com a população e com o dinheiro público. Então nós, na minha maneira de entender, tínhamos o dever de fiscalizar, de investigar e de propor alternativa. Infelizmente, isso não passou, não retomou essa questão. Mas eu digo para você, é lamentável, porque perdemos a grande oportunidade de propor solução. Eu nem vou dizer para você, na questão da comissão processante, se caça ou não caça o prefeito por responsabilidade ou por irresponsabilidade. Eu diria para você que nós tínhamos o dever de encaminhar solução para esse problema que tem 50 anos. Eu só queria lembrar que as duas CPs chegou a funcionar ao mesmo tempo, tá? Então a alegação alegada aí não justifica, mesmo porque poderia ter outros 3 vereadores diferentes na comissão e quando foi sorteado foi recusado, tá? Então, além de ter duas CPs funcionando ao mesmo tempo, o grupo era o mesmo. Eu não vou dizer para você que era fácil. Isso prejudicou as pessoas envolvidas, de certa forma, assim, normalmente eu costumo visitar as pessoas, e nos últimos 6 meses eu não consegui nem elaborar a prestação de conta, que eu vou ter que fazer em 2 vezes, tá, esse ano. Mas é minha função, a minha função é fiscalizar. Eu acho que não cabe eu dizer assim, ó, por motivos A, B ou C, eu não posso investigar, se a minha função é fiscalizar. E a comissão processante, que investigaria ali as questões relacionadas ao aterro sanitário, ao lixão, que poderia, né, Valdir, abrir ali um leque de possibilidades, né, porque você poderia daí fazer além de investigar, fazer um estudo da situação atual, né, e esse é um problema que o paciente está passando aí, que parece que não tem solução, né. Olha, vamos retomar um pouco dezembro do ano passado, só para pegar um pouco histórico, já que o assunto é o mesmo, quando o prefeito mandou os 4 projetos de lei dizendo que passaria para a Sanepar a cobrança, a gente tentou convencer que o valor cobrado era abusivo. E eu falei isso no ar, para a rádio, para a televisão, para jornal escrito, e dizendo que o valor era 44 mil. Continuo reafirmando, um ano depois, o valor é 44 mil. Se você pegar o valor transportado por lixo de Sarandi, hoje, que é um valor muito mais caro, fica em um pouco menos do que isso. Tá? Se tivesse feito essa cobrança nesse valor, hoje nós teríamos aterro sanitário, nós teríamos uma cooperativa e nós teríamos um barracão. Até os nossos irmãos coletadores, que eu mencionei naquela entrevista, também estaria servido e atendido. Ou seja,
se o projeto tivesse sido feito de maneira correta, mesmo cobrando da população um valor maior, porque cobrar já cobra, e já cobrava naquela época, a gente resolvia o problema. Então, eu falo para as pessoas, vamos conversar, você está aqui para conversar, para propor políticas públicas. Qual que era o valor? De R$ 4,60 a R$ 5,20 mensal. Dava o valor para fazer todo o trabalho e implementar a cooperativa. Hoje nós poderíamos estar sendo um modelo para as cidades. E aí a gente falou, desse jeito não dá para votar, porque a arrecadação, me lembro até hoje, era de 144 mil e o custo de 44. Para as pessoas não dizerem que a gente vem atrapalhando, não. Continuo reafirmando o que afirmei em dezembro do ano passado, quando rejeitamos aquele projeto que tinha que ser rejeitado mesmo. Aquilo lá não é para resolver o problema de arrecadação, como disse o ano passado, e reitero aqui um ano depois. Se cobrasse o valor de R$ 4,60 até R$ 5,20 mensal, hoje nós teríamos resolvido o problema. Então, as pessoas não venham dizer que a gente atrapalha. Não. Estamos aqui dizendo, e até hoje ninguém disse que as minhas contas estavam erradas. Mesmo porque eu fiz 5 mil panfletos, joguei na cidade, e nunca ninguém me contestou esses números. Ou seja, estava correto, o dinheiro era suficiente, dava destino final adequado ao lixo. E nós comprava tecnologia, quando eu falei nos meios de comunicação, nós teria tecnologia de ponta, e comprado pela Universidade Estadual de Maringá. Eu vou reafirmar uma coisa que eu falo aqui há 20 anos. Nós moramos embaixo de várias faculdades e universidades, e isso tem que nos valer de alguma coisa. E quando nós tivemos a oportunidade de se valer da tecnologia produzida pelo imposto que nós pagamos da Universidade Estadual de Maringá, tentou-se usar de outra forma, o que eu lamento de não ter resolvido esse problema. O que aconteceu foi que foi contratada a empresa, né? A empresa lá em Sarandi, que foi contratada, e o lixo está indo para lá, né? Contratado. E o Valdir falou então que, digamos, eles são responsabilizados até hoje, porque o problema não foi resolvido, porque a Câmara não aprovou no ano passado aquele projeto. O que você contestou eram os valores do projeto, que estavam muito acima daquilo que a realidade permite, né? Sim, tinha 104 mil reais que não tinha destino. Valdir, como que foi a reação da população? A gente sabe que na semana passada muita gente compareceu ali, e a gente tem informação que ontem também a comunidade foi lá prestigiar, né, e ver que definição teria. O que você pode dizer da reação do povo que estava presente? Olha, eu sempre digo para as pessoas que a reação é sempre de decepção, né? Porque, primeiro, que a sociedade lá estava cobrando para nós fazer o que nós realmente, de fato, já ganha para fazer, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu gosto muito de ver a Câmara lotada, né? Nem que seja para me criticar, tá? Porque eu sou um homem público, como costumo dizer, tá? Não tem problema de levar vaia, de ser cobrado pela sociedade. Não, homem público é para isso mesmo. Então a sociedade geralmente ela fica decepcionada com as atitudes que vai acontecendo. Por quê? Porque você tem a chamada omissão da investigação. Tá? Ou seja, como que você vai dizer que você não vai investigar só o lixão? Só o lixão. Nós temos o dever de propor alguma coisa, do jeito que fizemos no final do ano passado. Agora, você não pode se aproveitar de um momento para aumentar a arrecadação. Porque se aumentar a arrecadação e resolver esse problema, eu vou citar o exemplo da taxa de iluminação pública. A nossa cidade teria iluminação pública todo rebaixado e não faltava nenhuma lâmpada. Por quê? Porque se tem dinheiro para fazer isso. No entanto, aonde vocês moram é rebaixado? Não, não há. A maioria dos lugares é rebaixado? Não, não é. Então a questão não é só de arrecadação. Você tem que fazer funcionar. Olha, só para citar um exemplo de obras, nós acabamos de aprovar mais de 2 milhões para a Galeria do Bela Vista. Tá? Tem um projeto do parque de 7 milhões e 600 e mais 1 milhão para a bacia de contenção do Canadá. Tem o convênio assinado desde a gestão anterior do Centro de Eventos Alvorada, do Santo Antônio, Jardim Santo Antônio, eu emendo do deputado Ricardo Barros, da Passarela, deputado Ricardo Barros, da reforma e ampliação da unidade básica do Jardim Catedral, do posto de saúde popularmente conhecido, assinado desde 2009. E essas obras estão funcionando? E essas obras não passam pela Câmara. O que passou pela Câmara do Parque foi 8 projetos de adequação e todos foram aprovados. A obra de Galeria do Bela Vista
também foi passado. Nós tivemos uma reunião com o deputado de Mararruda, marcado pelo vereador Roque, que ele liberou 600 mil, que o prefeito disse que estava lá presente, que vai para o Novo Horizonte. Foi aprovado. A obra do Jardim Alvorada das 5 ruas foi aprovado desde julho. E pelo que eu saiba, nenhuma dessas obras que eu falei está sendo concluída. E ela não depende da Câmara Municipal. E no que dependeu, foi votado e aprovado. Tem uma emenda do Alfredo Kaifer de 150 mil para o recapeamento do Jardim São Francisco, que está tramitando também. E se precisar de alguma coisa para a Câmara, até hoje, só para o cidadão entender, nenhum projeto que fosse para melhoria da cidade sem lesar o contribuinte foi reprovado na Câmara Municipal. Então, quando alguém alega que a Prefeitura não está fazendo porque a Câmara não deixa, eu não vou usar nem a palavra em verdade, é mentira mesmo. Né? Eu sempre digo para as pessoas, vem aqui, esse espaço aqui, pelo que eu tenho ouvido, é um espaço aberto para as pessoas virem aqui dizer que o que eu estou falando não é verdade. E eu sempre falo para as pessoas que pode vir aqui, pode me chamar que eu estarei aqui. Tá? Para debater, para discutir. Essa também é uma das minhas funções. Você até destacou, a gente vê muito falar que liberou isso, conseguiu aquilo, mas na prática a coisa não anda, né? Complicado, né, Valdir? Vamos ver aí qual que vai ser aí a reação aí da população com mais essa decisão da Câmara aí, em sepultar aí, então, a possibilidade de se investigar, de se esclarecer. Como eu sempre repito, ninguém estava com a intenção de querer tirar, de querer punir, queria só investigar, esclarecer. Afinal de contas, o velho ditado, né, quem não deve, não teme, né? O Valdir vai ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta aqui no Show da Manhã com mais informação aí. Se você quiser participar da sua opinião, 3244-7754 é o telefone aqui da Rádio Pioneira.